Boa noite, igreja, graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu sei que a vida, ela nos impõe vários desafios. Eu sei que o grande desafio, principalmente nós que somos crentes, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, é o desafio de andar segundo a palavra de Deus, é o desafio de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, é o desafio de ter a nossa alegria e a nossa satisfação e nosso prazer de Deus, em Deus, que Deus seja a fonte, que Deus seja de fato a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso prazer. E eu gostaria de falar um pouco sobre uma trajetória, irmãos. Eu sei que nós traçamos as nossas trajetórias, nós traçamos os nossos passos, o nosso coração faz planos, né? Nós planejamos a vida dos nossos filhos, nós sonhamos com a escola, com a formação, nós sonhamos com várias questões em relação ao futuro e colocamos isso como direção, como alvo. Como todo ano, alguns irmãos têm colocado no papel, orado pelo seu planejamento anual, pelas conquistas que desejam fazer durante o ano e caminham nessa direção. Só que existe, irmãos, uma trajetória muito sutil e muito sedutora, que muitas vezes nós caminhamos nessa trajetória e não percebemos que estamos indo por um caminho de morte. Indo por um caminho de loucura, indo por um caminho que de fato não alegra a Deus. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre a trajetória do hedonismo e do seu fim. E quando a gente fala de hedonismo, é aquela filosofia ou modo de vida que apenas se valoriza a felicidade com o fim em si mesmo, o prazer com o fim em si mesmo, a busca da felicidade como se fosse a única coisa primordial para aquela pessoa, para aquela família ou para aquela casa, já que nós estamos no mês da família e estamos inserindo temas no meio do sermão falando sobre casamento, filhos e família. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês, por meio da leitura que vamos fazer agora em Eclesiastes 2, de 1 a 11, obrigado, Valmizão, a trajetória, o fim trágico do hedonismo. O fim trágico do hedonismo. A busca desenfreada pelo prazer com fim em si mesmo. Eclesiastes 2, de 1 a 11. Assim está escrito. Disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que me serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles, e bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei-me a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei.
nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida. Te peço, ó Deus, manifesta, por meio da iluminação do Teu Espírito Santo, a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu me deparei com uma história que envolveu ali John MacArthur e a sua igreja, quando ele chamou um jovem no seu gabinete, um jovem que havia acabado de deixar a sua terceira esposa, estava ali, e de repente John MacArthur chama ele no gabinete, e chama aquele jovem crente, professa da sua igreja, e faz uma pergunta para aquele jovem. Por que ele achava aceitável que ele deixasse sua esposa por outra mulher? Por que ele achava isso aceitável? E John MacArthur, relatando isso, ele ficou escandalizado ou, como se diz, entristecido com a resposta daquele jovem. E ele disse que o objetivo pessoal da vida dele era a felicidade. E que ele já não estava mais sendo feliz com essa esposa. Que o objetivo da vida dele era a felicidade. E que ele não estava mais sendo feliz com essa esposa. Irmãos, quando nós falamos em hedonismo, hedonismo resume-se nisso. É a felicidade com fim em si mesmo, é a felicidade pela felicidade. É aquela filosofia que se eu não estou feliz com você, eu vou arrumar outro. Se eu não estou satisfeito com o meu celular, eu vou comprar outro. Se eu não estou satisfeita com o meu casamento, eu vou deixar e vou casar com outra pessoa, eu vou arrumar um amante. Vou arrumar um amante. Ou se eu não estou satisfeito com o meu cônjuge, eu não tenho coragem de deixá-la, eu vou arranjar outra mulher. Nós vemos casos de bigamia ou poligamia aceitável já no Brasil. Não pela legislação brasileira ou pelas autoridades, mas pela sociedade. Estamos vendo o pecado sendo aceito como coisas comuns, como busca pela felicidade. Eu preciso ser feliz. Eu preciso buscar essa felicidade. Irmãos, quantos exemplos nós não nos deparamos se buscarmos na história de pessoas famosas que, na loucura de buscar a sua felicidade, morreram cedo. Me deparei com a história de Elvis Presley, que morreu aos 42 anos, por uma overdose medicamentosa, por remédios de depressão e ansiedade. Era famoso, tinha tudo, mas não tinha a alegria verdadeira, a satisfação verdadeira e o prazer verdadeiro. Quando a gente olha para a história também de Marilyn Monroe, ela morreu também por questão de overdose medicamentosa. Alguns dizem que foi suicídio, que ela tomou de fato vários medicamentos de depressão e ansiedade e ali ela morreu por ocasião desse suicídio ali que ela buscou com as próprias mãos por causa da sua infelicidade de viver. E assim nós temos, irmãos, na nossa contemporaneidade, na história da nossa vida, situações de pessoas que tinham tudo, que de fato tinham fama, tinham dinheiro, e podia fazer qualquer coisa, mas não eram pessoas felizes. E Salomão, quando ele escreveu esse texto, ele deixa para nós bem claro duas perspectivas.
Ele deixa a perspectiva daqueles que vivem debaixo do sol, daqueles que têm o seu olhar para debaixo do sol e daqueles que têm os seus olhos para os céus. Ele mostra para nós claramente que aqueles que olham, que têm o seu olhar para debaixo do sol, eles buscam a felicidade pela felicidade e o prazer pelo prazer, na satisfação da sua própria carne. E que no fim descobre que tudo é o quê? Vaidade, que tudo é uma bolha de sabão. Pode ser bonita, encanta, mas quando você pega na mão, ela estoura, é um vazio. Você não pode ter aquilo ali, não é substancial, não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, o contexto de Eclesiastes é a busca pelo sentido e propósito da vida. E Salomão, dentro da sabedoria dele, ele escreveu o livro de Eclesiastes para mostrar para mim e para você qual o verdadeiro propósito que devemos ter em nossas vidas. Quantas pessoas que nós conhecemos, eu mesmo tive um amigo que ele sempre falava, eu só vou ser feliz no dia que eu tiver passado um concurso público, tiver na minha caminhonete, aí sim eu vou ser feliz e vou procurar Deus, vou para a igreja. E aí ele passou num concurso público, ele comprou a sua caminhonete. Eu não estou vendo ele aqui essa noite. Não estou vendo ele aqui e creio que nenhum amigo nosso está vendo ele em qualquer outra igreja, porque ele não está indo. Porque, irmãos, quando nós estribamos, ou quando nós colocamos a nossa felicidade, o nosso prazer, em cima de coisas passageiras, irmãos, isso é futilidade da vida, isso é como bolha de sabão. Isso é como bolha de sabão, e Salomão mostra isso para nós. E nós vamos entender através do livro de Eclesiastes, aqui especialmente através dessa porção bíblica que nós lemos, a trajetória desse engano, a trajetória desse erro, em achar que nós podemos ter nas coisas prazer, ter nas coisas felicidade, que nunca acaba. E nós sabemos que as coisas dessa vida são passageiras, tudo é momentâneo. A felicidade que as coisas nos proporcionam é momentânea. O prazer que as coisas nos proporcionam é momentâneo, irmãos. Ficamos empolgados e logo após passa aquela empolgação e o nosso coração já não está mais naquilo. Essa semana eu vi uma história que mexeu com o meu coração. Uma mãe, por ver a sua filha usar uma droga, uma espécie de maconha melhorada, e ela falou, olha, eu vou provar para você, minha filha, a filha dela tinha parece que 21 anos, ela com 46, ela, vou provar para você, minha filha, que vencer a droga é força de vontade. Eu vou usar e você vai ver que eu não vou viciar. E disse que ela usou, e ela e a filha se viciaram. O marido chegou de uma viagem lá na Argentina, viu, e foi achar as duas, lá na Cracolândia. Todas duas com 20 quilos mais acabado, e agora as duas estão em tratamento. As duas estão em tratamento. Porque a gente sabe que o fim dessa alegria, desse prazer que o mundo nos oferece, é morte, é tristeza, é decepção. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Nunca ninguém na história, no passado, ou no futuro, ou no presente, pôde viver essa busca como Salomão viveu essa busca pelo prazer. A primeira questão que nós vemos aqui, a primeira lição que Salomão nos dá, é que há um engano na busca da felicidade e no prazer. Há, de fato, um engano quando nós queremos buscar a felicidade pela felicidade e o prazer com o fim em si mesmo. Quando nós lemos aqui Salomão dizendo, disse comigo no verso 1, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida.
Sabe qual que é a palavra-chave que a gente encontra nessa parte que nós lemos? A palavra-chave que nós encontramos aqui é dom. Mesmo essa palavra aqui não estando diretamente explícita aqui nessa porção bíblica que nós lemos, ela é claramente exposta aqui quando Salomão fala que buscou prazer através do riso, alegria e vinho. E viu que tudo era vaidade. Embora Salomão, irmãos, preste atenção, embora Salomão não use explicitamente a palavra Edom, ela claramente está abordando. Ele claramente está abordando, irmãos, a busca do prazer e da felicidade de maneira fútil. O prazer e a felicidade, quando ela tem um fim em si mesmo, é futilidade. É como correr atrás de bolha de sabão. É isso que ele fala. E Salomão, irmãos, buscou no entretenimento do prazer. Ele buscou se entreter. Ele buscou o prazer no entretenimento. Quando ele falou assim, lá no Eclesiastes 2, verso 8b, provi-me de cantoras e cantores, ou de cantores e cantoras. Ele buscou nas coisas do mundo, na satisfação do mundo, na vaidade do mundo, no entretenimento do mundo. Satisfazer o seu coração. Quando Eclesiastes 10:11 ele diz, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Salomão buscou nas bebidas prazer. Eclesiastes 2:3 diz, resolvi no meu coração dar-me, entregar-me ao vinho. Eclesiastes 2:4c ele fala, plantei para mim vinhas. Plantei para mim vinhas, irmãos. Quando a gente fala sobre plantar vinhas, qual a história que vem na nossa cabeça? Quando Noé desceu da arca, e a primeira coisa que Noé fez foi o quê? Plantou para si uma vinha. E dessa vinha, Noé fez o quê? Vinho. E Noé se entregou à bebida. E o que aconteceu? Ele se embebedou, caiu bêbado, nu, na sua tenda. O seu filho, Cã, ou Cão, veio, viu seu pai nu e saiu desonrando o seu pai para todo mundo, fazendo piadinhas com o seu pai. Ele desonrou o seu pai. Por isso, Cã recebeu a maldição de seu pai, porque ele não honrou o seu pai, ele não preservou a nudez do seu pai. Ele, de fato, envergonhou o seu pai perante toda a família. Irmãos, nós somos tentados pelos entretenimentos da vida. Nós somos tentados, irmãos, como Salomão também buscou no sexo prazer. Ele foi um homem que teve 300 princesas e 700 concubinas. Ele tinha um harém particular de 1000 mulheres selecionadas a dedo. Nunca ninguém da história teve um harém como Salomão teve, com 1000 mulheres selecionadas a dedo. 300 princesas, 700 concubinas, no seu harém particular. Ele buscou no sexo prazer, ele buscou no sexo, nas mulheres felicidade. E ele fala, né, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, eu resolvi me entregar. Irmãos, quantas pessoas não estão buscando felicidade no entretenimento? Quantas pessoas não estão buscando felicidade nos vícios? Quantas pessoas não estão buscando felicidade no sexo? Isso, irmãos, é hedonismo. Isso é pecado. E Salomão está mostrando claramente para nós que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. É como estocar vento. Não é nada. Já conseguiu pegar o vento,
guardar. Misericórdia, irmãos. John Piper, comentando essa parte, ele diz que o que Salomão nos ensina é que o prazer por si só não pode satisfazer a alma, mas somente a alegria que vem de Deus. Olha, irmãos, entretenimento nenhum pode satisfazer a tua alma. Olha, irmão, mulher nenhuma, ou homem nenhum, pode satisfazer a sua alma. Olha, irmãos, vício nenhum pode satisfazer a sua alma. Porque a única coisa que pode satisfazer a sua alma, o seu coração, é Deus. Porque no dia que você tirar o seu coração de Deus e colocar em uma mulher, tirar o seu coração de Deus, colocar num homem, colocar nas bebidas, colocar no entretenimento, colocar nas coisas que o mundo oferece, você será a pessoa mais infeliz e insatisfeita dessa terra. Interessante que eu me deparei essa semana, eu não sei porquê, porque quando a gente está pesquisando para fazer sermão, não sei se você já viu os algoritmos do Google, né? Você fala assim, eu estou interessado em comprar um secador de cabelo. De repente, começa a aparecer secador de cabelo no Instagram, começa a aparecer... Gente, é incrível isso, não sei como é que é, você nem está na sua cabeça, só falou e de repente está aparecendo. E eu pesquisando sobre essas questões, dessas histórias, de repente me surge uma história nos réus do lado do Instagram, 2 entrevistas com o ator Tim Curry. Uma quando ele era mais novo, quando estava no auge da fama, e ele ali sendo entrevistado, aí ele pega um copo de água, bota na boca, joga para cima, joga a caneca no cara que estava entrevistando, pega um balão, sopra, joga o trem para cima, sai gritando, pega na câmera do cameraman, começa a sacudir, fazer palhaçada, aquela euforia, aquela brincadeira, aquela felicidade extravagante. E depois mostra ele mais velho, todo barbudo, cabeludo, Tim Curry, triste, com o mesmo entrevistador. E sabe o que ele falou no final da entrevista dele? Olha o que Tim Curry falou. Espero que todos possam se tornar ricos e famosos para ver que isso não é resposta. Para ver que isso não é resposta. Irmãos, eu gosto muito de assistir um canal no YouTube que é Heróis da Fé. E eu me deparei com uma história que ela se encaixa bem aqui. Quem já ouviu falar daquele missionário escocês chamado David Livingstone? Ele foi o único missionário que teve o coração sepultado na África e o corpo está lá na Basílica de Westminster, na Inglaterra. David Livingstone. Ele era um empresário da Escócia e um dia ele se sentiu no coração de fazer missões na África. E era na época que estavam tendo aquelas questões de invadir a África, os portugueses, os espanhóis, pegavam os negros e levavam acorrentados para ser escravos em outras nações. E ele comenta na sua história que a maior dificuldade dele em evangelizar na África é que quando ele chegava em certas tribos, as pessoas corriam dele. Escondiam em cavernas, escondiam em mato, para que, com medo dele, o branco era sinônimo de escravo, de pegar eles e levar para escravo, para serem escravos. E esse homem, ele lutou tanto pela África, ele lutou tanto pelos africanos, que quando ele morreu na África, os africanos falaram, pelo menos o coração dele, nós vamos enterrar aqui. Embalsamaram o corpo e mandaram para a Inglaterra, e hoje está lá o corpo de David Livingstone, missionário escocês, na Basílica de Westminster. Esse homem, ele foi tão guerreiro, que ele desbravando mais no interior da África, para alcançar população com mais dificuldade, ele e uma caravana foram atacados por leões. E ele teve o braço quase deslocado quando um leão o atacou e o sacudiu, e quando ele estava sendo jogado para um lado para o outro, ele disse, que naquele momento ele não sentiu a mordida do leão, porque naquele momento em que o leão jogou ele para um lado para o outro, ele se sentiu todo entorpecido, como se ele tivesse anestesiado. E ele só foi salvo porque um africano que foi convertido
pela palavra de Cristo, atacou o leão com uma lança e morreu para salvar a vida dele. E ele ficou com um braço deficiente para o resto da vida. Para o resto da vida. Até vir falecer. Esse, irmãos, David Livingstone, ele largou tudo. Largou tudo na Escócia. Ele tinha uma empresa, ele era empresário, mas ele quis entregar a sua vida em missões na África. E ele foi tão honrado, irmãos, tão honrado, que nenhum missionário recebeu tantas honras como David Livingstone, tanto na África, quanto também na Inglaterra, sendo sepultado na Basílica de Westminster. Esse é um engano, irmão. O primeiro engano é quando buscamos o prazer pelo prazer e a felicidade pela felicidade. É vaidade, irmãos. Quando a gente acha que mulher vai nos satisfazer, que homem vai nos satisfazer, que sexo vai nos satisfazer, que drogas vai nos satisfazer, que bebida vai nos satisfazer, que entretenimento vai nos satisfazer, seja o que for de entretenimento, música, futebol, pescaria, falar que né, sei lá, né, eu não sei que entretenimento você gosta, mas nada disso vai te satisfazer. Nada disso vai te satisfazer. E as pessoas que estão à procura disso, elas sempre vão procurar mais coisas. Porque a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, não estão nas coisas temporárias dessa vida. E eu estou cansado de falar isso. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está em Cristo. A viver Cristo no dia a dia. A morrer para si mesmo e viver para Cristo. E a segunda lição que Salomão nos traz aqui é o engano na busca da felicidade por meio das realizações. Lembro uma vez eu conversando com um pastor amigo meu, e ele disse para mim, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, em inglês, viu, Roberto? Você que gosta do inglês, estava conversando com um americano aqui, com o ex-marido da nossa irmã, né? Ele disse assim, eu sou workaholic, né? Eu amo trabalhar, né? Eu vivo para o trabalho. E tem aquelas pessoas que realmente elas têm buscado o seu prazer e a sua felicidade no trabalho. Porque elas não têm prazer em casa. Elas não têm prazer na igreja, elas não têm prazer na esposa, não têm prazer no marido, elas não têm prazer nos filhos. Então, para não ficar em casa, ou para não vir para a igreja, ou para ter desculpa, não, eu gosto de trabalhar. Meu prazer é trabalhar. E ninguém fez isso tão perfeitamente como Salomão. Nunca ninguém se entregou ao trabalho e ao empreendedorismo como Salomão se entregou. Nunca antes dele e nunca ninguém depois dele. Olha o que ele escreveu, dos versos 4 a 7, presta atenção. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles bosques que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viviam em Jerusalém. Irmãos, nunca ninguém foi tão enfatizado na história, tanto na história egípcia, como na Etiópia, quanto na Macedônia, quanto na história mundial, quanto até mesmo em filmes, né, recentes, como Salomão. Existe história, até mesmo Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, diz que Salomão, ele mandava procurar tesouros diferentes em toda a parte do mundo. Existe uma história que até no Brasil ele mandou. Na época não chamava Brasil, é lógico que não, mas que ele mandou excursões para cá. Então, irmãos, aqui o que nós olhamos, que a palavra que Salomão usa em fazer e realizar, aqui é para descrever grandes realizações. Salomão fez grandes realizações. Irmãos,
Ele tinha 300 princesas. Ele construiu palácios para muitas dessas princesas. Ele tinha casa de inverno, casa de verão, palácios. Ele tinha... a arqueologia descobriu um grande sistema de irrigação que regava o grande jardim de Salomão. Era coisa assim extraordinária, irmãos. Quando se fala de jardim de Salomão, não é aquele jardim que você tem no seu prédio, na sua casa, aquele jardinzinho, não. Mas era coisa grandiosa, coisa maravilhosa. Não sei se vocês teve a oportunidade de ver o grande templo de Salomão lá em São Paulo, que a Igreja Universal fez uma réplica, e quando você vê ali de perto, você vê que coisa grandiosa, aquilo ali que é apenas uma réplica. Uma réplica, aquilo que tem em São Paulo ali, é uma réplica pobre, paupérrima. Como é que fala? Que é bem chula, diante daquilo que Salomão tinha construído, o primeiro templo a Deus. Então imagina como eram as casas, como eram os palácios das princesas, como eram os jardins, o pomar de Salomão, os açudes, como era, irmãos? Era algo grandioso. Nós não podemos nem imaginar a sombra daquilo que Salomão construiu e empreendeu no seu tempo, irmãos. Mas, irmãos, Salomão deixa bem claro para nós que a sua entrega ao empreendedorismo, a sua entrega ao trabalho, não foi suficiente também para lhe trazer felicidade. Foi como correr atrás do vento. Você conhece alguém que é totalmente entregue ao trabalho? Workaholic, como diz por aí, que é de fato satisfeito e feliz e não reclama de nada da vida? Vive sorrindo e alegre e satisfeito. Não tem o coração dividido entre casa, família e trabalho, mas é uma pessoa que sabe equilibrar todas as coisas. Irmãos, tem uma história, eu não sei se é verdade, mas diz que Steve Jobs, que construiu uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, disse no seu leito de morte a seguinte frase: na escuridão eu olho para trás e digo, o sucesso é inútil. Pergunte a si mesmo, o que foi realmente importante para você? O que foi realmente importante para você? Irmãos, a gente não precisa ir muito longe quando nós lembramos de Martinho Lutero, um dos principais líderes da Reforma Protestante. Lutero era um monge alemão que inicialmente buscou a realização espiritual através da observância das regras religiosas, da realização das boas obras. E a gente sabe que Lutero, no entanto, se sentia constantemente, irmãos, constantemente insatisfeito e angustiado, sem encontrar paz interior, que tanto buscava. Lutero, ele buscava no trabalho, buscava com afinco na religiosidade, no exercício da sua, de ser monge, de ser padre ali, a realização, a felicidade, ser satisfeito, mas ele vivia angustiado. Ele vivia se martirizando. Se você lê o livro da história de Martinho Lutero, ou assistiu o filme, a gente sabe quantas vezes ele chicoteava as suas costas por se sentir culpado, de não se sentir digno de Deus. E foi somente quando Lutero leu um trecho de Romanos, que disse que a justificação vem pela fé somente, ele encontrou paz e verdadeira felicidade. Lutero percebeu, irmãos, que a busca pelas realizações e sucesso, através dos nossos próprios esforços, pode nos deixar insatisfeitos.
Lutero encontrou a verdadeira realização, a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, através de Cristo Jesus e da sua obra redentora. Não há verdadeira felicidade, não há verdadeiro prazer, não há verdadeira satisfação na religião por si só. Não há verdadeira felicidade, não há verdadeiro prazer, não há verdadeira satisfação na religiosidade, no exercício da religiosidade. Você nunca vai encontrar na religiosidade felicidade, irmãos. Nunca. Qual é a lição que nós podemos tirar, então, dessa perícope, ou desse tópico? Muitas vezes, irmãos, podemos nos sentir atraídos pela busca do sucesso material, pelas realizações pessoais através do trabalho, do empreendedorismo. Mas devemos nos lembrar, irmãos, de que essas coisas não são o objetivo final da nossa vida. Tudo isso vai passar. Você vai envelhecer, você pode adoecer, o mercado pode mudar, a situação pode mudar. Eu estava conversando com um amigo essa semana, que ele trabalha também com arroba de boi, Sastolfo. E ele disse que nunca viu a desvalorização do gado como ele está vendo agora. Que aquilo que estava fazendo ele ganhar muito dinheiro, que agora ele estava preocupado. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A gente nunca sabe. Hoje nós estamos bem, estamos empregados. Hoje nós estamos com dinheiro na poupança. De repente vem uma pessoa e bloqueia suas contas e resgata seu dinheiro e fala, eu vou usar para salvar o Brasil, e você nunca mais vê dinheiro na sua conta. E muita gente desespera porque vendeu casa, vendeu tudo para investir um dinheiro e não tem mais. Isso não aconteceu na época do Collor? Quantas pessoas recuperaram aquele dinheiro, irmãos? Quantas pessoas que colocaram sua esperança nas suas contas bancárias e de repente da noite para o dia se viu pobres, sem nada na conta e cheio de dívida para pagar? Porque se a nossa esperança estiver de fato no trabalho das nossas mãos, nos frutos das nossas mãos, naquilo que nós estamos acumulando ou juntando, irmãos, realmente nós seremos pobres e infelizes. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Sei de história de irmãos que foram irmãos muito prósperos nessa vida. Muito prósperos. Mas de um dia para o outro, quebraram. Não foi por culpa deles. Foi por causa de situações. Empresários que suicidaram. Por não ter a sua felicidade em Cristo, a fonte do seu prazer em Cristo, quando viu sem nada, entrou em desespero, e a única solução que tiveram que fazer foi botar uma bala na cabeça. Quantas histórias não ouvimos sobre isso, irmãos? E a última e a terceira lição que esse texto nos traz, está no engano, na busca da felicidade, nos bens materiais, nas riquezas, nos acervos valiosos. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejou ou desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Sabe o que Salomão está dizendo para mim e para você, irmãos? Que aqueles que têm os seus olhos debaixo do sol, aqueles que não conseguem ver um Deus nos céus, que olha apenas para o horizontal, eles vão ter a sua recompensa. E é recompensa perecível, corrompida, temporária. A sua coroa estará aqui nessa terra.
A sua glória estará aqui nessa terra. E acabando a sua vida, acabou tudo. A palavra que é usada no texto aqui é Kesef, que mostra claramente que Salomão, regido pela sabedoria, buscava nas riquezas o seu prazer, buscava nos bens materiais o seu prazer, buscava nas suas conquistas, das riquezas que mandava trazer de províncias, o seu prazer. O seu prazer. Irmãos, eu não sei vocês, mas a gente sabe que tem pessoas que colecionam quadros valiosos, que tem milhares e milhares de dinheiro investido em quadros, o seu acervo é milionário. Tem pessoas que colecionam carros, motos, tem pessoas que colecionam tantas coisas. Eu não sabia, e eu fiquei sabendo essa semana, que tem uma pedra que dá no estômago da vaca, eu não sei aonde que dá, que ela é caríssima. E tem uma pessoa que coleciona isso, pedra de fel, e diz que é valioso. Valioso. E esse tempo atrás eu via colocando no status, aquele tanto de pedra de fel espalhada lá na casa dele, né? E aquilo ali eu falei, gente do céu, se isso é tão valioso, quanto que esse cara não tem de pedra de fel? Diz que é mais valioso do que grama de ouro. Eu não sabia disso. E diz que é uma coisa muito rara. A única coisa que eu sei, irmãos, que quando nós colocamos a nossa felicidade, e Salomão deixa bem claro isso, nessas questões de ouro, de prata, aquilo que eu falei para você, nas nossas contas bancárias, nas riquezas, nas nossas coleções, nós vamos saber que um dia essas coisas vão acabar e com elas a nossa felicidade e o nosso prazer. Olha o que aconteceu lá no museu, né, do Rio. Quantas obras caríssimas foram destruídas pelo fogo. Quantas pessoas não perderam acervos por meio de desastres ou por meio de enchentes, carros e outras coisas mais. Olha a situação lá de Brumadinho, de tantas outras catástrofes no mundo, que pessoas perderam tudo por causa de um tsunami, de um terremoto. Esses dias mostrou uma cidade que foi petrificada, porque estava numa região de vulcão, e ali as pessoas tiveram que fugir, deixando tudo para trás. E ali você via carrinho de bebê, você via tanta coisa. As pessoas fugiram, deixando tudo para trás. Numa situação dessa, se o seu coração, se a sua felicidade está estribada nas coisas que você tem, numa situação dessa, aonde vai parar a sua alegria, o seu prazer, a sua felicidade? Porque aqueles que têm Deus, eles têm esperança. Eu vou recomeçar com fé. Eu não vou desistir. Não é? É aquela música, né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E a gente sabe que Deus é esse Deus que abre portas para nós. Porque a nossa felicidade não está nas portas que nós mesmos abrimos, ou nas coisas que nós conquistamos. Charles Spurgeon, comentando essa parte, ele diz, as riquezas são boas em si mesmas, mas se tornam vazias se buscarmos como a nossa fonte de felicidade. Ter dinheiro é bom, não é? Ter carro bom é bom. Ter situação financeira que te dá uma paz, uma tranquilidade, um certo conforto, uma certa autonomia, uma certa liberdade para você fazer o que você quer é bom. É bom. Eu sei que Deus abençoa, mas o problema está que quando você coloca nessa sua riqueza, nas coisas que você tem, quando você faz disso a fonte da sua felicidade. Quando você para assim e pensa assim, nossa, se eu fechar o olho hoje e amanhã descobrir que eu perdi tudo, até a casa que eu moro, como que eu vou reagir? Eu vou pensar em suicidar? Eu vou entrar em parafuso? Ou eu vou pedir para me internar, uma depressão profunda? Ou eu vou levantar a cabeça e vou ter fé em Deus, vou continuar e vou conquistar tudo de novo, porque Deus é comigo.
A diferença daqueles que têm os seus olhos para debaixo do sol, para aqueles que olham para Deus. Porque aqueles que têm o seu olhar somente para debaixo desse sol, a sua perspectiva não passa disso aqui, irmãos. É uma perspectiva terrena. Tem uma história, irmãos, de um magnata. É um dos homens mais ricos da história. E diz que ele fez o seu primeiro milhão aos 23 anos. Mas ele não era feliz. Ele sabia que a felicidade real não podia ser comprada. O nome dele era John Rockefeller. Nasceu em 1939 e nasceu em 1839, morreu em 1937. Ele foi um magnata americano da indústria do petróleo. E ele teve muito dinheiro, irmãos. Mas aquele cara, ele teve muito dinheiro, mas ele doou a maioria da sua fortuna. A maioria da fortuna que ele tinha, esse filantropo ativo, e doou grande parte da sua riqueza para instituições de caridades e causas beneficentes. Ele era rico, mas o seu coração não estava na sua riqueza. A sua felicidade não estava na sua conta bancária, no seu dinheiro. E uma das coisas que ele fez foi desfazer da maioria do seu dinheiro para instituições de caridades e causas beneficentes. E quando nós olhamos, irmãos, para a fé, a gente não precisa ir muito longe. Nós estamos numa igreja presbiteriana, de teologia reformada, de cunho calvinista, que nasceu no Brasil através de um jovem missionário chamado Ashbel Green Simon, que largou uma vida de conforto, que sem privações nos Estados Unidos, largou tudo nos Estados Unidos para vir morrer novo de febre amarela aqui no Brasil. Doente. Chegou no Rio de Janeiro, com fé em Deus e com amor em Deus, plantou a igreja presbiteriana, o jornal presbiteriano, primeiro presbitério, plantou a igreja em São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie foi também algo que nasceu no seu coração. Voltou nos Estados Unidos, trouxe namorou, casou, trouxe a Ellen para cá. A Ellen morreu no parto da sua primeira filha. Ele criou sua filha sozinha. Quando a sua filha estava com 7, 8 anos de idade, ele morreu de febre amarela e sua filha foi ser criada pelo seu cunhado e pela sua irmã aqui em São Paulo. Ele largou tudo, porque sabia que a sua felicidade não estava naquilo que ele tinha, ou na sua pátria, ou nos seus bens, mas a verdadeira felicidade estava em se entregar para Deus. Se entregar para Deus. E ele tinha uma convicção profunda no seu coração, profunda na sua alma. Irmãos, qual a lição que nós podemos tirar desse tema, desse tópico? Que a felicidade não pode ser encontrada, irmãos, na acumulação de bens materiais, nos prazeres terrenos dessa vida. Não pode, irmãos, de forma alguma. O que buscaram significados nas riquezas, no propósito dessa vida, nos bens materiais, eles morreram infelizes. Porque a felicidade não se está, em se ter bens ou riqueza. A gente escuta até aquela frase, olha, pastor, então, se alguém que não está sendo feliz me dá o dinheiro, e vai ser feliz sem dinheiro. A gente escuta isso aí. O problema não é ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro. O problema não é ter bens ou deixar de ter bens. O problema não é você querer ter uma vida próspera ou deixar de ter uma vida próspera. O problema é você colocar o coração em tudo isso e fazer dos bens, da riqueza, do dinheiro, o seu Deus. E a gente sabe que o dinheiro não leva desaforo para casa. Já ouvi muito isso aí. Você não pode brincar com as finanças. Você não pode brincar. Ele é um Deus rabugento, e é um Deus temperamental, e é um Deus vingativo. Mamon, a riqueza. Então, irmãos, concluindo, o que podemos aprender?
que a verdadeira felicidade, prazer e satisfação não está no entretenimento. Nada que essa vida venha oferecer de entretenimento vai te trazer prazer e felicidade. Que a verdadeira felicidade, prazer, satisfação nessa vida não está nas realizações, não está na riqueza. E podemos concluir, irmãos, com esse sermão, lendo o verso 11. O verso 11 que está assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Ele analisou, considerou, julgou, ponderou, como também trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha a conclusão que o homem mais sábio da história do mundo chegou. Que tudo que ele correu atrás, que se entregou, através de todo o seu dinheiro, tudo que ele buscou, era como correr atrás do vento, era vaidade. Era o que nenhum proveito havia debaixo do sol. Nada que esse mundo venha te oferecer, nada que esse mundo venha te seduzir ou te entregar, vai te satisfazer, vai te dar prazer. Felicidade encontramos somente em Cristo. E quando nós falamos de Elvis Presley, Marilyn Monroe, que se entregou ao hedonismo e teve fim trágico, Salomão também percebeu, irmãos, que todas as coisas da vida são vaidade. É como bolha de sabão. Não trazem verdadeira felicidade. O fim do rei Salomão, diferentemente de que muitos falam, né, que ele morreu doido, o fim do rei Salomão é relatado na Bíblia, lá em 1 Reis 11, de 41 a 42, ou em segundo livro de Crônicas, 9, 29 a 31, que de acordo com os relatos, Salomão reinou 40 anos, e no final de sua vida, seus muitos casamentos com mulheres estrangeiras levaram-no a adorar outros deuses e afastou-se de Deus, do Deus verdadeiro. Ele morreu em Jerusalém e foi sucedido por seu filho Roboão. Não há evidências bíblicas, irmãos, que Salomão tenha morrido doido. Pelo contrário, a Bíblia afirma que ele morreu em paz e foi sepultado com honras ao lado dos seus pais na cidade de Davi. E isso está lá relatado em 1 Reis 11, 43. Agora existe, né, uma história, né, dita por islâmicos, que Salomão morreu doido. Isso não é verdade. A gente não deixa o sola a escritura para se apegar a outras coisas. Então, irmãos, como vimos, a trajetória do hedonismo pode nos levar a uma vaidade. Pode nos levar, irmãos, ao desespero. Mas se buscarmos a verdadeira felicidade em Deus, o verdadeiro prazer em Deus, a verdadeira satisfação em Deus, encontraremos alegria, paz, que tanto almejamos e tanto nosso coração deseja. Então, irmãos, vamos refletir sobre nossas prioridades. Vamos refletir sobre a busca da verdadeira felicidade em Deus. E lembremos das palavras de Salomão em Eclesiastes 12, 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você e por você. Pai amoroso, infinitamente, Pai gracioso, Pai celestial, pedimos, ó Deus, que nos ajude a reconhecer que a busca pelo prazer, pela realização neste mundo, pode nos levar à vaidade e à desesperança. Ó Senhor Deus, que nós venhamos enxergar que a verdadeira felicidade, Pai, e a verdadeira realização são encontradas em uma vida dedicada ao Senhor.
Ajude-nos, ó Deus. Ajude a não nos prender a uma vida fútil, a uma busca incessante pelo prazer e pelas realizações, mas encontrarmos alegria em servir aos outros e em fazer a sua vontade, ó Pai. Capacite-nos, ó Deus, a seguir o exemplo de David Livingstone, também de Ashbel Simonton, como também, ó Pai, daquele grande empresário nos Estados Unidos, para que nós, de fato, ó Deus, não venhamos entregar os nossos corações às coisas fúteis, porque tudo isso, ó Pai, é correr atrás do vento. Te pedimos, ó Deus, ajude a centrar o nosso coração nas coisas eternas, para não corrermos atrás de bolha de sabão. É isso que oramos, é isso que pedimos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.